Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, nós dissemos em nosso estudo, com o título de Falácias e Narrativas Absurdas, Fantasiosas, a respeito de Jesus, o Cristo. Esse é o tema do estudo. Que Jesus, o Cristo, nunca foi um antítepo de um deus babilônico chamado Tamuz, Deus Sol. Antítepo é uma figura que representa outra. Dentro desse mesmo estudo, falamos do plano maquiavélico arquitetado e inventado pela sua mãe, a sacerdotisa Semíramis, para continuar no poder logo após da morte de Nimrod, seu marido e bisneto de Noé. No nosso segundo estudo, com o título de Enganei os bobos da casca do ovo, diria hoje o imperador Constantino, esse é o tema do estudo, que é a continuação desse primeiro que citamos. Falamos sobre a origem da cruz e da história que o imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, inventou, tal qual a sacerdotisa Semíramis, enganando todo mundo. Por gentileza, procurem em nosso canal no YouTube e nos ajudem a divulgar esses vídeos, são muito importantes. São estudos com fontes históricas e bíblicas fidedignas. Esse terceiro estudo, rico em detalhes e também em fontes históricas seguras, é sequência desses dois. Então vamos lá para o nosso estudo. Permitam-me, queridos irmãos e amigos, voltar um pouquinho para não perdermos o fio da meada e para que os queridos irmãos e amigos possam entender melhor. Queridos irmãos e amigos, os imperadores romanos, presta atenção, os imperadores romanos diziam que os cristãos representavam um grande perigo para a unidade do Império Romano. Apenas um exemplo. O imperador Diocleciano, que foi imperador um pouco antes de Constantino, era um dos que diziam isso. Ele foi imperador do ano 284 até o ano 305 depois de Cristo, quando abdicou do trono. Ele foi um dos que mais perseguiu os cristãos. Ele tentou riscar o nome cristão do império e reabilitou as antigas tradições religiosas dos romanos que os cristãos recusavam aceitar. Por que recusavam aceitar? Porque iam contra a palavra de Deus. Ele mandou destruir igrejas, proibiu o culto cristão, destruiu livros cristãos, extinguiu os cargos, dignidades e direitos de cidadania romana daqueles que professassem a fé cristã e mandou torturar, prender e matar aqueles que não aceitavam os cultos e sacrifícios ao imperador e aos deuses romanos. Quando o imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, se tornou imperador, as coisas mudaram completamente. Ele foi imperador do ano 306 ao ano 337 depois de Cristo. Porque as coisas mudaram completamente. O imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, que era muito inteligente, perspicaz, visionário, grande estrategista, temido e respeitado pelos seus adversários, percebeu que jamais conseguiria acabar com o cristianismo.
Ele sabia que o Império Romano já tinha feito de tudo para acabar com o cristianismo, mas não conseguiu. Então ele mudou de estratégia, fazendo o contrário do que os outros imperadores fizeram. Ele fez mais ou menos o que diz o famoso adágio popular: se você não pode com o seu inimigo, junte-se a ele. Foi o que ele forçosamente ou contrariadamente fez para continuar suas conquistas. E depois foi comendo pelas beiradas, cercando aqui e ali, e avançando aos poucos, até tomar conta de tudo, até controlar tudo, até ter a igreja na palma da sua mão. Então, qual foi o plano que o imperador Constantino I arquitetou e dissimuladamente colocou em prática? O imperador Constantino I, como já disse, fez tal qual ou a mesma coisa que a sacerdotisa Semíramis, mãe do seu adorado deus Tammuz, logo após a morte de Nimrod, seu marido, para continuar no poder tranquilamente. Ele inventou ardilosamente uma história que sabia que ia chamar a atenção dos cristãos. Qual foi essa história? Um dia antes da Batalha da Ponte Milvia, que fica ali no rio Tibre, Itália, e que foi no dia 28 de outubro do ano 312 d.C., ele disse que perto do meio-dia teve uma visão sobrenatural de uma cruz flamejante e em cima da cruz as palavras in hoc signo vinci, sob este sinal vencerás. Então ele trocou a águia do escudo dos seus soldados por uma cruz. Ele venceu a batalha contra Maxêncio, porque estava bem preparado e era um grande estrategista, sabia que ia vencer. E após essa batalha contra Maxêncio, quando venceu, segundo os dois cronistas da época, o bispo Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino I, ou Constantino o Grande, e Lúcio Célio Firmiano Lactâncio, marcou o começo da conversão do imperador Constantino I ao cristianismo. Presta atenção no que os dois cronistas da época dizem. Lactâncio escreveu que o imperador Constantino o Grande foi visitado em sonho na noite anterior à batalha, na qual era aconselhado a marcar o sinal divino de Deus nos escudos. Ué, a cruz nunca foi um sinal de Deus. Mas vamos lá. Continua Lactâncio dizendo que esse sinal foi um estaurograma. Palavra de Lactâncio, estaurograma, ou cruz latina, com sua extremidade, a parte de cima, arredondada. Ora, a cruz latina com a ponta arredondada é a cruz ansata, considerada uma cruz sagrada em algumas religiões e também chamada de cruz egípcia. Já o bispo Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino I ou Constantino o Grande, faz dois relatos. No livro História Eclesiástica, o bispo Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino, diz que o imperador foi ajudado por Deus, mas não menciona a visão. Em outro livro que conta a história da vida do imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, ele faz menção à visão e diz que ouviu a história do próprio imperador. Meus queridos irmãos e amigos, a grande e inquestionável verdade é que, quando o imperador Constantino
inventou essa história da cruz flamejante e mandou pintar a cruz no escudo de seus soldados, ele sabia muito bem, estão me ouvindo? Ele sabia muito bem que a cruz era o sinal do Deus Sol Tammuz, reencarnação do Deus Sol Nimrod, que ele sempre adorou, e o seu pai também. Ele sabia também que a cruz pela qual crucificaram Jesus o Cristo era a mesma que era símbolo do Deus Sol Tammuz, e associou as duas. Existem vários modelos de cruzes, e todas surgiram da cruz, que era símbolo do Deus Sol Tammuz, assim como Nimrod, Semíramis e Tammuz, dependendo dos países, receberam vários nomes. É a chamada aculturação. A grande e inquestionável verdade é que o imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, nunca se converteu ao cristianismo. O seu próprio biógrafo, o bispo Eusébio de Cesareia, na enciclopédia Hídria, diz que ele nunca se converteu ao cristianismo, e que um dia antes da sua morte, ofereceu um sacrifício a Zeus e conservou o título máximo das religiões pagãs do Império Sumo Pontífice. Paul Bed Johnson, autor de vários livros, católico praticante, nomeado comandante da Ordem do Império Britânico em 2016 por serviços prestados à literatura, em um de seus livros, História do Cristianismo, escreveu: Constantino nunca abandonou a adoração ao Deus Sol e manteve o Sol em suas moedas. Sempre preservou os símbolos pagãos. A Enciclopédia Católica diz que Constantino favoreceu de modo igual ambas as religiões. E como sumo pontífice, título máximo das religiões pagãs, ele velou pela adoração pagã e protegeu seus direitos. Está escrito na Enciclopédia Católica. O imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, nunca se converteu ao cristianismo. Nunca se converteu ao cristianismo. O historiador Henry Chadwick escreveu: o imperador Constantino, tal qual seu pai, adorava o Deus Sol invicto. O Deus Sol, livro A Igreja Primitiva, ano de 1993, página 122. Norbert Brox, um professor de História da Igreja, no livro Uma Breve História da Igreja Primitiva, ano de 1996, página 48, escreveu: o imperador Constantino não experimentou qualquer conversão. Não há sinais de uma mudança de fé nele. Ele nunca disse que se converteu ao cristianismo. O imperador Constantino I, ou Constantino o Grande, como já disse, nunca se converteu ao cristianismo. E sempre procurou enaltecer o símbolo do seu Deus, que é a cruz. E também sempre procurou enaltecer, marcar o dia que prestavam culto ao Deus Sol Tammuz.
Apenas alguns exemplos. No dia 7 de março do ano 321, mudou o dia de descanso do sábado para o domingo, com a desculpa de organizar o calendário semanal. O domingo era o dia que os pagãos prestavam culto ao Deus Sol, que ele adorava. Em inglês, domingo significa Sunday, dia do sol. Em alemão também significa dia do sol. Quando ele mudou esse dia, o bispo Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino, no livro que conta a história da vida do imperador Constantino I, terceiro livro, página 18, que não gostava dos judeus, Eusébio de Cesareia não gostava dos judeus, era antissemita, escreveu: por sorte, não temos nada em comum com a multidão dos detestáveis judeus, porque recebemos de nosso Salvador aqui é o imperador Constantino, um dia de guarda diferente. O imperador Constantino e o seu biógrafo, o bispo Eusébio de Cesareia, eram profundamente antissemitas. O imperador Constantino I, no concílio de Nicéia, no ano 325, mudou a Páscoa, que, de acordo com a Bíblia, começa no dia 14, do dia 14 para o dia 15 de Nisan, que corresponde ao mês de março. Ele mudou para o primeiro domingo, depois da lua cheia do equinócio de outubro, para o hemisfério sul, onde estamos. Já para o hemisfério norte, mudou para o primeiro domingo, depois da lua cheia da minhoca, do equinócio da primavera. Notem bem que ele sempre procurou exaltar e marcar o domingo. Os bispos que mais compareceram no concílio de Nicéia foram os bispos orientais. E eles não queriam, os bispos, não queriam guardar a Páscoa conforme está na Bíblia. Os bispos orientais aprovaram a mudança do dia da Páscoa. Após o concílio de Nicéia, quando mudaram a Páscoa, porque não queriam seguir a Páscoa judaica ou bíblica, principalmente os cristãos do Oriente não queriam seguir a Páscoa judaica ou bíblica, foi enviada uma carta à igreja de Alexandria que dizia: nós também lhe enviamos as boas novas do acordo relativo à Sagrada Páscoa em resposta às suas orações. Esta questão também foi resolvida no Concílio de Nicéia. Todos os irmãos do Oriente, que até o momento seguiram a prática judaica ou bíblica, a partir de agora observarão o costume dos romanos. No ano 274 depois de Cristo, o imperador Aureliano proclamou o dia 25 de dezembro como dia do nascimento do Deus Sol, porque ele também era adorador do Deus Sol, Tammuz. O imperador Constantino I associou o dia 25 de dezembro, dia do nascimento do Deus Sol, o Sol invicto, Tammuz, Mitra, vários nomes, como já disse, a chamada aculturação, associou ao nascimento de Jesus o Cristo. Jesus o Cristo. O imperador Constantino convidou
para o Concílio de Nicéia, porque era muito importante, os 1.800 bispos da igreja cristã dentro do império. Mas apenas um número menor e desconhecido compareceu. Foram convidados 1.800 bispos, mas poucos compareceram. Eusébio de Cesareia calculou 250 bispos. Atanásio de Alexandria contou 318. Eustácio de Antioquia, 270. Mas foram convidados 1.800 bispos. O Concílio de Nicéia era muito importante para o imperador Constantino. A enciclopédia Hídria, escrita pelo biógrafo de Constantino, Eusébio de Cesareia, diz: Constantino esteve especialmente interessado no cristianismo porque esse apoiaria não apenas sua vitória, mas também suas derrotas, e ajudaria na reorganização do seu império. As igrejas, espalhadas por toda parte, forneceram-lhe sustentação política. Ele cercou-se dos maiores prelados da época e solicitou que mantivessem a união. Está escrito na enciclopédia Hídria. Queridos irmãos e amigos, é interessante notar que os imperadores que sempre disseram que os cristãos eram um grande perigo para a unidade do Império Romano, agora estavam intrinsecamente ligados um ao outro. O imperador Constantino I percebeu que o cristianismo havia se apostatado da verdade e estava profundamente corrompido. E isso poderia lhe ser útil e ajudar na unificação e revitalização do Império Romano. Portanto, os cristãos foram para o imperador Constantino uma espécie de idiotas úteis. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade. O imperador Constantino convocou e presidiu o Concílio de Nicéia, porque ele estava muito preocupado com a unidade do Império Romano. Ele colocou à disposição desse concílio toda a máquina do Império Romano, os seus soldados, o seu palácio em Nicéia. Ele estava preocupado com a unidade do Império Romano. E essa unidade só foi possível com o apoio do cristianismo, que tinha se espalhado assustadoramente por todo o império. Mas o imperador Constantino o cristianismo vinha sendo influenciado por outras doutrinas, e isso poderia dividi-lo. E essa divisão não era salutar, não era bom para o império, não era bom para o império. Queridos irmãos e amigos, a vida do imperador Constantino I, ou Constantino Grande, não foi uma vida que poderíamos chamar de vida transformada pelo Espírito Santo. A enciclopédia britânica diz: Constantino tinha o direito de ser chamado o Grande, mas em virtude do que fez, do que era. Repetindo, Constantino tinha o direito de ser chamado o Grande, mas em virtude do que fez,
do que pelo que era. A julgar pelo caráter, de fato, ele está entre os mais baixos de todos aqueles a quem se aplicou o epíteto de grande nos tempos antigos ou modernos. O escritor Paul Bed Johnson, no livro História do Cristianismo, falando de Constantino, escreveu: há antigos relatos sobre seu temperamento violento e sobre sua crueldade quando estava irado. Ele não tinha nenhum respeito pela vida humana. Sua vida particular se tornava monstruosa à medida que ele envelhecia. A mulher do imperador Constantino I, ou Constantino Grande, chamada Flávia Máxima Fausta, era muito estimada pelo imperador. E a prova disso é que ela era nobilíssima e no ano 323 foi proclamada Augusta. Aproveitando essa estima que o imperador tinha por ela, armou uma cilada para o filho mais velho de Constantino, chamado Cristo, seu enteado, porque achava que ele seria um grande obstáculo para os seus 3 filhos no poder. Então o imperador Constantino I mandou matar o seu filho mais velho, Crispo. Logo após a execução de seu filho mais velho, Crispo, 3 anos depois, mandou matar sua mulher Fausta, essa que fez essa armação, mandou matá-la sufocada em água quente. O imperador Constantino sempre esteve com um pé no paganismo e outro no cristianismo, e sempre tentou associar os dois. O imperador Constantino I, pressentindo sua morte, mandou chamar o bispo Eusébio. Ele lhe pediu os últimos sacramentos. O bispo Eusébio pediu os últimos sacramentos. Ele faleceu no dia 22 de maio do ano 337 depois de Cristo, na cidade de Nicomédia, Turquia. O bispo Eusébio de Cesareia, na Enciclopédia Hídria, diz que ele se tornou cristão no último momento da sua vida. Isso não é convincente, visto que no dia anterior Constantino fizera um sacrifício a Zeus, porque também tinha o título de sumo pontífice, título máximo do paganismo, palavras do bispo Eusébio de Cesareia na Enciclopédia Hídria. No ano 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio promulga o edito, ou édito, a mesma coisa, de Tessalônica, e transforma o cristianismo na religião oficial do Império Romano. A igreja casou-se com o Estado. 96 anos depois, no ano 476 depois de Cristo, o Império Romano fragmenta-se e deixa de existir. Então a igreja apóstata, que se desviou da verdade, assume o lugar do Império Romano e faz uma imagem desse império que sempre admirou. E como essa igreja precisava manter-se unida, começou a perseguir aqueles que sempre foram fiéis a Deus e a sua palavra. Começou a fazer a mesma coisa que o Império Romano fazia
com os cristãos antes de Constantino I perseguir, matar. O imperador Constantino I e os imperadores que o sucederam aproveitaram-se da igreja. E depois a igreja tomou o lugar do Império Romano, tendo as mesmas práticas do Império Romano. Ironia do destino, é verdade, meus queridos irmãos? O imperador Constantino I e os imperadores que o sucederam aproveitaram-se da igreja e depois a igreja aproveitaram-se da igreja e, como já disse, transformaram-na numa idiota útil. E depois a igreja tomou o lugar do império, tendo as mesmas práticas do Império Romano. Fiquem com Deus. Um grande e carinhoso abraço.